Nesse mês de novembro, outubro, novembro, a HBO está disponibilizando na sua grade de programação e também no seu canal de streaming a minissérie The Undoing, que tem seis episódios. É a nova parceria da atriz e produtora Nicole Kidman com o showrunner e roteirista David Kelly. É dirigida pela dinamarquesa Susanne Bier, que fez filmes como Em um Mundo Melhor, depois O Casamento, o Bird Box da Netflix com a Sandra Bullock. Para quem não sabe, a Nicole Kidman e o David Kelly fizeram juntos Big Little Lies, também na HBO, que foi um grande sucesso, um dos programas que foi líder de audiência do canal, que rendeu vários Emmys, um Emmy de atuação para Nicole Kidman, um Emmy também de melhor minissérie, que foi um prêmio que ela compartilhou com a parceira de cena dela e também com a produtora da série, a Reese Witherspoon. O Big Little Lies ele rendeu inclusive uma segunda temporada, com a adição da Meryl Streep no elenco, ainda que essa temporada seja um pouco controversa na recepção das pessoas, seguiu o sucesso comercial da primeira temporada. E a gente vai falar aqui nesse vídeo de Undoing, na verdade a gente vai dividir esse comentário sobre The Undoing em duas partes. Essa é a primeira parte, a gente vai falar sobre os episódios 1, 2 e 3. E depois a gente vai fazer um novo vídeo falando sobre os episódios restantes, né, o 4, 5 e o 6, que dá um desfecho para a trama. Antes de começar a falar sobre The Undoing, eu queria pedir para todo mundo que está chegando aqui no canal e que eventualmente não esteja inscrito aqui, que se inscreva. Eu sei que muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito. E eu peço inscrição porque é um procedimento muito importante para a gente que produz, porque dá visibilidade ao conteúdo da gente. Quanto mais inscritos a gente tiver, melhor. Também, quanto mais likes a gente tiver nos nossos vídeos, compartilhe esses vídeos com pessoas que tenham interesse nesse assunto, porque também compartilhamento é muito importante, assim como comentários, enfim. Faça com que ajude a gente a chegar a outras pessoas de maneira mais espontânea, pessoas que eventualmente não conheçam o trabalho da gente. Tudo isso é muito importante para que a gente continue produzindo aqui no YouTube. Pode ser que eventualmente nesse vídeo surja algum spoiler sobre a minissérie, porque eu acho que às vezes é inevitável falar sobre uma obra sem contar detalhes dela. Então, se você não quer ouvir qualquer tipo de spoiler, então você pode assistir esse vídeo depois de conferir a minissérie. Mas o The Undoing, ele traz basicamente a história de um casal que é interpretado pela Nicole Kidman e pelo Hugh Grant. Eles compõem aí um quadro de uma família perfeita. Eles são muito bem sucedidos nas suas profissões. Ela é uma terapeuta, ele é um médico que trabalha numa seção que trata de câncer com crianças, e os dois são muito bem sucedidos nas suas áreas de trabalho. Eles têm um filho que é muito inteligente, sensível, carinhoso. Então, o quadro de uma família perfeita. Esse cenário ele é abalado quando o Jonathan, o personagem do Hugh Grant, ele acaba sendo acusado de ter cometido um crime contra uma jovem que acaba chegando no núcleo de pais da escola do filho da Grace e do Jonathan. Ele acaba sendo acusado de ter cometido esse crime, e a partir daí o The Undoing vai trazer uma série de revelações sobre esse casal que a princípio a gente não suspeitava, né? Eles apresentam uma personalidade, uma potencial personalidade que a gente não suspeitava que eles pudessem apresentar. Sabe aquela história que costuma ser dita quando a gente fala de narrativa seriada, de que
começa a melhorar depois de um determinado episódio, é o que acontece em The Undoing. Eu acho que a história só começa a engrenar mesmo a partir do finalzinho, na última cena do terceiro episódio, que é justamente quando a gente está encerrando o comentário desse vídeo. Até aqui, o que The Undoing apresenta é um suspense que, confesso, se apresenta um pouco genérico para o espectador. Ele gira em torno de questões convencionais que costumam recair nas histórias do gênero. A gente tem um crime a ser solucionado, a gente tem personalidades que se revelam de uma maneira diferente de como elas foram apresentadas inicialmente. A gente tem uma protagonista que perde o chão, perde a base, uma segurança afetiva dela ao longo da história a partir dessa investigação. Mas é no terceiro episódio, na última cena do terceiro episódio, que a minissérie demonstra sinal de que vai oferecer algo além desse basicão para o espectador. No elenco a gente tem uma interpretação ou outra que é bastante interessante. A gente tem o trabalho do Hugh Grant, que em tela é uma figura muito charmosa, extremamente carismático. É muito interessante como... é uma escalação perfeita, porque é muito interessante como o Hugh Grant consegue inserir bom humor nesse personagem. E é interessante que esse elemento venha justamente por ser esse personagem que lida no seu trabalho com uma realidade bastante dura, que é tratar de crianças com câncer. Parece que esse bom humor que ele apresenta no cotidiano, na relação dele com a esposa, com o filho, com os amigos, é algo que ele utiliza como uma espécie de ferramenta de escape, mecanismo de defesa, para ele conseguir suportar essa carga emocional que ele tem no trabalho dele. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma outra interpretação que vale a pena destacar até aqui, que é a do garoto Noah Jupe, que a gente conhece do trabalho dele no Ford vs Ferrari, no Honey Boy, O Preço do Talento, que era aquela biografia do Shia LaBeouf, em que o Noah Jupe interpretou o Shia LaBeouf nos momentos, no momento em que ele era um mastro mirim, e ele começou a sofrer alguns abusos psicológicos por parte do pai, por parte da indústria. O Noah Jupe está excelente nesses dois filmes e ele segue excelente aqui em The Undoing. Ele interpreta o filho do casal principal e é um garoto que demonstra sempre muita inteligência emocional. Ele está lidando com uma situação limítrofe ali e ele consegue oferecer suporte, ele tem maturidade suficiente para oferecer suporte para a mãe dele que está fragilizada, e ao mesmo tempo ele consegue também apresentar toda a fragilidade dele mesmo diante dessa circunstância de ver o seu pai ser acusado de um crime tão violento como o personagem do Hugh Grant é acusado aqui na história. Além disso, ele tem também, e é também um comentário que eu estendo a participação do Hugh Grant nessa série, os dois têm uma química muito boa com a Nicole Kidman. Então, as cenas que eles compartilham juntos são muito boas. A gente consegue ter uma credibilidade naquela família. A gente percebe que existe uma harmonia ali, que são atores que trabalham muito bem juntos, que parece que se conhecem há anos. Assim. Isso é fundamental para que esse núcleo central funcione muito bem na série. Ele precisa funcionar. Eu confesso que, vindo de um currículo pregresso, do qual Big Little Lies faz parte, e foi uma série que o David Kelly escreveu e conseguiu construir para a própria Nicole uma personagem muito complexa, que é a Celeste Wright. Era uma figura que tinha emoções muito complexas, uma mulher muito interessante de se acompanhar ao longo dos 7 episódios das 2 temporadas. Em The Undoing, eu confesso que essa escrita dessa personagem me deixou um pouquinho decepcionado.
Até aqui, até esse terceiro episódio, acho que no terceiro episódio algumas coisas começam a se modificar, porque ela começa a apresentar um comportamento que ela começa a utilizar alguns aspectos da própria profissão dela para tentar reverter a situação do marido, e tem algumas conversas atravessadas dela com o pai que acabam revelando alguns aspectos da personagem que prometem surgir nos episódios seguintes, então eu vou ser bem cauteloso nesse comentário. Mas até aqui, o que a Grace, a personagem da Nicole Kidman, tem apresentado pra gente é algo que não sai muito daquela chave da esposa que tem a sua fonte de segurança, que é a sua família, despedaçada diante dessa situação, dessa acusação que o marido dela acaba sofrendo. Então a interpretação da Nicole, a composição dela acaba não saindo muito dessa reatividade, da reação de Grace às coisas quando elas vão aparecendo no colo dela, quando ela descobre coisas que ela não pensava a respeito do marido, enfim. Então acaba sendo uma interpretação que não sai muito disso. Eu confesso que eu espero mais, e eu acho que o terceiro episódio dá um indício que nos episódios seguintes outras coisas vão ser desenvolvidas e vão ser acrescentadas a essa personagem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assistiram The Undoing, diz o que vocês estão achando da minissérie, estão gostando do trabalho da Nicole, estão gostando do trabalho do elenco, acha que é uma parceria que está sendo melhor do que foi Big Little Lies. Comenta aqui no vídeo. Não se esqueça de dar like na gente, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E eu espero vocês no próximo encontro do Chovendo Sapos aqui no YouTube. Tchau!